Convido você, amada igreja, pode se assentar, aleluia, pode se assentar. Hoje o Senhor moveu meu coração para me compartilhar com vocês sobre um tema chamado Vinde. E esse Vinde, igreja, é um convite. O Vinde, venham a mim, é um convite. E diariamente, não diariamente, mas na nossa vida cotidiana, né, nós recebemos convite, não é mesmo? Convite para uma festa, convite para um aniversário, um casamento, não é mesmo? Para tomar um café com uma amiga, né? Para almoçar com uma família, com os amigos. Nós recebemos convites, não é verdade? E muitas vezes nos sentimos muito honrados com os convites que recebemos. Sim ou não? Você se sente feliz em receber um convite? Para ir no cinema, né? Passar um tempo diferente, visitando alguém, passeando um pouquinho, ir para a praia, né? É um convite. De repente, um convite de um amigo para correr ou fazer uma caminhada. Não é verdade? É um convite. Da mesma forma, Jesus nos faz convites. Jesus nos faz convites, amada igreja. E nesta noite, o Senhor moveu meu coração a compartilhar com a igreja 3 convites que Jesus nos faz. E esses 3 convites, eu diria que poderia ser descrever como uma jornada nossa na caminhada com Jesus. Tudo se inicia com algo e a gente começa a crescer com Jesus e Deus vai nos levando para outros propósitos, outras responsabilidades e um maior comprometimento com Ele. Então, assim como um convite, a gente pode dar 2 respostas, não é verdade? Eu posso aceitar o convite para ir almoçar na casa de um amigo, eu posso dizer não, sim ou não? Posso, né? Existem 2 respostas ao convite de uma pessoa. Às vezes a gente não pode ir porque já tem alguma outra coisa naquela data, não é verdade? E a gente dá uma justificativa e a gente explica o porquê que a gente não pode ir. Os convites de Jesus também são assim. Nós podemos aceitar os convites que Ele nos faz, ou nós podemos então também rejeitar o convite que Ele nos faz. Então, nesta noite, eu gostaria de convidar você, igreja. Eu nunca trouxe uma mensagem onde eu usei 3 textos centrais. Mas como eu quero falar de 3 vindes do Senhor para a nossa vida, eu vou precisar usar 3 textos, então, para os centrais para a nossa mensagem hoje. E eu nunca fiz isso, mas eu estou sendo obediente ao Pai nesta noite, fazendo aquilo que o Senhor moveu meu coração para trazer. Então, nós vamos usar 3 textos centrais nessa noite, para conhecermos um pouquinho do convite de Jesus a nós. Então eu quero convidar a igreja, primeiramente, a olhar comigo no primeiro convite de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. E eu creio que a nossa jornada começa com este primeiro convite. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. E eu quero te convidar agora, igreja, a você fechar os teus olhos, a nós colocarmos o nosso coração para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para falar aos nossos corações, igreja. Você está aqui para ser alimentado pelo Senhor, amém? Eu estou aqui para entregar aquilo que o Senhor botou em meu coração, e eu quero fazer isso com dignidade e honra para o Senhor. Então eu peço que neste momento você coloque a sua vida diante do Senhor e peça para que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração, que os teus olhos espirituais estejam abertos, os teus ouvidos estejam abertos, para que tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, o Senhor tenha liberdade. E ore por mim também, para que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite como um instrumento para abençoar a sua vida, igreja. Amém? Pai, diante da Tua presença, estamos aqui nesta noite. Esta é uma igreja que Te ama e está aqui, Senhor, para Te buscar. Estamos aqui, cultuamos, adoramos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Estamos aqui porque cremos, querido Deus, no Teu nome. Confiamos em Ti, ó Pai. E esta igreja que está aqui nesta noite, Senhor, aquela que está nos acompanhando através dessa live, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa convencer os nossos corações de tudo aquilo que o Senhor deseja falar em nossas vidas nesta noite. Que de uma forma muito especial, as barreiras, querido
querido Deus, do nosso coração, toda a cegueira espiritual, toda a dureza do nosso coração, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que desça ao nosso coração a Tua palavra, que a Tua palavra venha gerar vida em nossos corações nesta noite, Pai. Que a Tua vontade se cumpra sobre a vida da Tua igreja. Desperta-nos, ó Pai, nesta noite para a Tua vontade e que de uma forma sobrenatural o Senhor possa me usar como um vaso para glorificar, adorar e exaltar o Teu nome. Senhor, dai-me coragem, intrepidez do Teu Espírito Santo, derrama sobre a minha vida a Tua unção, ó Pai, que eu possa ter sabedoria para transmitir a Tua palavra e o conhecimento do Senhor e tudo aquilo que o Teu Espírito trouxe ao meu coração, ó Pai, para a Tua igreja, Senhor, nesta noite, com dignidade para glorificar e adorar o Teu nome, Senhor. Peço isso em nome de Jesus, que toda a glória, todo o louvor sejam dadas a Ti, Jesus. Amém, igreja? Então, o primeiro convite de Jesus está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. A palavra de Deus nos diz assim: venham a mim. Jesus está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Encontramos aqui, amados, um dos convites mais tocantes de Jesus, que se dirige diretamente aos que se sentem cansados e sobrecarregados. Você já se sentiu cansado e sobrecarregado? Todos nós, sim ou não? Todos nós. Aqui o termo grego para cansado significa, refere-se ao esforço ou fadiga resultante de um trabalho árduo, enquanto que sobrecarregados implica estar sobrecarregado como por um fardo pesado. E juntos esses dois termos, amados, descrevem pessoas exaustas, não apenas fisicamente, porque o trabalho árduo, o cansado, significa o trabalho árduo. Trabalho árduo se expressando com um cansaço físico. Mas Jesus nos mostra que é para os cansados e para os sobrecarregados que Ele veio. Então, Ele trouxe os sobrecarregados, significa o quê? Um peso, um fardo pesado. E isso muitas vezes está relacionado não somente com o físico, mas está relacionado com o nosso espírito e com a nossa alma. O sobrecarregado, quantas vezes estamos aflitos no nosso coração, tristes, amargurados, sem paz, com dor no nosso coração, na nossa alma. E esse é o significado do sobrecarregado. Então, Jesus veio para trazer descanso, não somente um descanso físico, mas um descanso para a alma. Porque a palavra de Deus nos diz no versículo 29, Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E no versículo 29 ele diz o quê? E vocês acharão o quê? Descanso para a sua alma. O Senhor está falando que nós devemos ir a Ele para encontrar o quê nele? Descanso, refrigério para a nossa alma, igreja. Não é somente de um esforço físico, mas a nossa alma se encontra cansada. Muitas vezes estamos muito bem fisicamente, mas a nossa alma está cansada. Não é verdade? Muitas vezes o nosso físico tem toda a disposição desse mundo, mas a nossa alma está atordoada. E Jesus veio para trazer o quê? Descanso para a nossa alma. E este vir implica em um movimento em direção a Jesus. Jesus disse o quê? Venham a quem? A mim. Então, nós irmos em direção a Jesus, para encontrarmos nele o quê? O refrigério e alívio que somente Ele pode nos dar. Somente Jesus pode nos dar. O convite de Jesus é para encontrarmos descanso, igreja. Este é o primeiro convite do Senhor. Se você não tem descanso na sua alma, este convite é para você nesta noite. Jesus quer trazer descanso para a sua alma. E este descanso vai além de simplesmente um alívio físico, pois aponta para um descanso espiritual, um descanso para a nossa alma. Vocês acharão um descanso
para a sua alma. Este convite não é apenas uma oferta de alívio ou refrigério temporário, mas sim para um descanso eterno, que nós podemos receber isto, né? Através do nosso relacionamento com Jesus. Venha a mim e vocês terão o quê? Acharão descanso para a sua alma. Como podemos encontrar descanso? Vindo até quem? Até Jesus. Vinde a mim, venham até Jesus. É um convite universal de salvação através de Cristo, igreja. A palavra de Deus nos diz em João 14:6. Eu creio que a maioria sabe o que está lá. Sim ou não? Ou não? Vou falar para vocês então, igreja. O que diz lá em João 14:6? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, igreja, só precisava o começo. Vocês já sabiam? É ou não é verdade? Só não sabia o endereço, mas quando eu comecei, vocês todos sabiam. Não é verdade? Eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Se nós queremos nos achegar ao Deus Pai, só existe um caminho, e este caminho é Jesus. É através de Jesus que nós encontramos descanso eterno para a nossa alma. Você precisa de descanso eterno? Amém. Todos nós. E este convite é maravilhoso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim, ó. Jesus diz assim, ó, venham a mim todos que se encontram cansados e sobrecarregados, todos que necessitam de descanso eterno, venham a mim. Então, aqui sem exceção, Jesus está convidando todos nós aqui e todos aqueles que estão fora daqui também. Este convite é para todos, sem exceção. Como você se sentiria se todo mundo da tua família foi convidado para uma festa? Só você que não. Como você se sentiria? Eu ficaria triste. Sim ou não? Eu creio que todos vocês ficariam tristes. Se vocês forem verdadeiros que nem eu, ficaria triste. Mas daí a gente ora, coloca na presença de Deus, né? Esquece. Amém? Mas esse convite de Jesus é para todos. Sem exceção, igreja. Que coisa maravilhosa é você poder dizer sim a este convite. Porque este convite é para você. Se você precisa de refrigério para a sua alma, Jesus está dizendo para você, venha até mim. A palavra de Deus também nos diz assim, João 3:36. João 3:36. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aquele que crê em Cristo, aquele que vem até Cristo, recebe o que dele? A vida eterna. Aquele que rejeita o convite de Cristo, a palavra de Deus nos diz o quê? Que ele permanece na ira. Romanos 5:10 diz assim, aleluia, glória a Deus. Romanos 5:10 nos diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, então, através de Cristo, igreja, nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados e nós fomos reconciliados com o Pai, através da morte de Jesus. Muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então o Senhor nos promete que todo aquele que vem até Ele, Ele nos promete um descanso eterno, uma vida eterna, algo que nós podemos usufruir nesta terra, mas também na terra vindoura. Amém, igreja? Por que nós desfrutamos nesta terra deste benefício? Porque se nós nos reconciliamos com o Pai, através de Cristo, os nossos pecados são perdoados, nós temos paz com Deus. E o que é mais precioso do que nós termos paz nesta vida? Nada mais é tão precioso do que nós termos paz, principalmente com o nosso Pai eterno. Então, nós desfrutamos dessas bênçãos de Deus já nesta terra. Então, o descanso do Senhor é para nós, hoje e agora, mas também um descanso vindouro. E este é o primeiro convite do Senhor a nós. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho descanso eterno para você. Então, nesta noite, qual é a tua resposta a este convite do Senhor? Você pode aceitar este convite do Senhor, ou você pode rejeitar este convite do Senhor. Mas qual é a tua resposta, igreja? Qual será a tua resposta? Qual é a sua resposta, você que está em casa, para o Senhor Jesus, a este convite? Eu acho que este convite não tem como ser rejeitado. Vocês acham que esse convite
convite tem como ser rejeitado? Eu acho que não. Não tem como. Não tem como nós rejeitarmos este convite. Então, igreja, e a nossa jornada com Cristo começa neste primeiro passo de uma decisão de nós seguirmos Jesus, de nós convidarmos Jesus para morar em nossa vida, em nosso coração e permitir que Ele direcione o nosso caminhar, o nosso viver. O segundo convite de Jesus, eu quero fazer para você, é um convite que vai sacudir um pouco a gente. É um convite que é para os fortes, eu diria. Mas todos aqueles que decidiram seguir a Cristo foram convidados por Ele para serem fortes e de serem o mesmo a este convite, a aceitar este. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Todos acharam? Amém? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Segundo o convite do Senhor a nós, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos convida a virmos até Ele. Primeiro convite de Jesus é: venha como está, como nós estamos. Se você se encontra cansado, sobrecarregado, venha como tu estás. O segundo convite de Jesus, Jesus nos mostra: você venha como está, mas eu não quero te deixar como você está. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Então este convite de Jesus de tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, é tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele, significa estarmos dispostos, igreja, a morrer por Cristo. Estarmos dispostos a abrir mãos das nossas vontades, do nosso eu, do nosso querer. É um convite a rendição absoluta a Jesus. E esse convite é para você também, igreja. Não é só para mim, é para todos nós. Todos aqueles que decidiram seguir a quem? A Cristo. Esse convite de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus é para você também. Por mais difícil que seja, mas é um convite que o Senhor faz a todos nós também. Jesus disse em Mateus 11, 29, o que, igreja? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus mostrou a sua característica. Eu sou manso e humilde de coração. E a palavra manso, sabe o que a palavra manso significa? Significa não apenas suavidade. Não é uma pessoa calma, branda. Não, é uma pessoa que também tem uma força sob controle. Que sabe se controlar, queridos. Glória a Deus. Você sabe se controlar, irmão? Pois isso é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa não é uma pessoa tola, que todo mundo faz o que quer com ela. Não, não é isso. Uma pessoa mansa é uma pessoa que ela tem controle sobre as suas atitudes. Jesus disse: aprendam de mim porque eu sou manso. Eu sei me controlar. Aí muita gente já, para seguir e tomar a cruz, já é um grande ponto de dificuldade, né? Saber se controlar, abrir mão da nossa vontade, né? Já é difícil. E o que a palavra humilde significa? A palavra humilde implica numa igreja disposição de servir e colocar os interesses dos outros acima dos próprios. Você está vendo como a gente tem que tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Jesus? É abrir mão do quê? Abrir mão muitas vezes dos nossos interesses e colocar o interesse do próximo acima do nosso. Como isso é difícil para nós, igreja? Sim ou não? Às vezes é quase impossível. Nós abrimos mão do nosso tempo em prol do outro. Nós abrimos mão da série que nós sentamos lá. Hoje é meu dia de folga. Vou sentar na frente da TV e vou assistir aquela série que eu tanto amo. E de repente eu toco o telefone e alguém diz: vem fazer uma visita para mim. Você tem que abrir mão daquele tempo para ir lá atender aquela pessoa, irmãos. E isso é o quê? Isso é morrer para si. Sim ou não, igreja? Isso é morrer para si. Será que estamos dispostos em abrir o nosso tempo em prol do próximo? Sabe aquele momento em que nós já marcamos aquela viagem? De repente alguém da sua família fica doente e você tem que abrir mão da viagem? Faça isso por amor a Cristo. Faça isso por amor a Cristo. Então, nessas duas características de Jesus, sendo manso e humilde de coração, a gente já tem muito o que aprender. Abrir mão de nós mesmos. Abrir mão dos nossos interesses, das nossas vontades, do nosso querer. Jesus, amados, Ele fala: aprendam de mim. É tão maravilhoso que Jesus diz para nós o que? Aprendam de mim, a ser manso e humilde de coração. Jesus, Ele não só nos ensina com palavras,
mas Ele anda conosco. E isso que é o mais maravilhoso, nós aprendemos, caminhando com Jesus, nós aprendemos as coisas de Deus. Caminhando com Jesus, nós aprendemos o que é viver os princípios de Deus. Andar com Jesus nos faz seus discípulos, seus seguidores. Jesus, então, não ensina somente com palavras, mas Ele demonstra através de seu exemplo como viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Por isso Ele nos diz, sigam-me, sigam o meu exemplo. Me copiem, igreja. Nós temos copiado a Jesus? Nós temos seguido os exemplos de Jesus na nossa vida, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho? Nós estamos sendo realmente testemunhas de Jesus, aonde o Senhor nos plantou, nos colocou? Nós temos compartilhado, vivido Jesus, não só na igreja, porque aqui dentro, amados, é fácil seguir Jesus. Lá fora é o desafio. Seguir Jesus é fácil quando as coisas estão boas, não é verdade? Nós somos desafiados a permanecer seguindo Jesus quando nós passamos por um momento difícil, não é verdade? Onde nós somos colocados a provações, no meio do fogo, irmãos. É naquele momento onde nós somos desafiados a permanecer seguindo Jesus. Seguir a Jesus vai exigir de nós o quê? Sacrifício. Não esqueça disso, irmãos. Seguir a Jesus vai exigir de nós sacrifício. Você está disposto a sacrificar algo por Jesus? Espero que a sua resposta seja sim ao Senhor Jesus. E Jesus nunca nos escondeu o custo disso, igreja. Porque em João 16:33 ele nos diz o quê? No mundo tereis aflições, igreja. Nós teremos aflições neste mundo. Mas ele diz o quê? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor deixa a nós claro que o custo de seguir Jesus, haverá para nós um preço quando decidimos seguir a Jesus. E este preço é de nós morrermos para nós mesmos. É o preço de nós morrermos para nós mesmos. E eu quero convidar a igreja, então, a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. E eu quero compartilhar com os irmãos três exemplos de 3 pessoas que estavam dispostas a seguir Jesus. Tinham todas as boas intenções de seguir a Jesus. E esse texto, o título deste texto, nos diz assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Olha só o título do início desse texto. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Todos acharam? Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. A palavra de Deus nos diz assim, ó. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor vá. Olha a disposição desse discípulo. Eu estou disposto a seguir Jesus para onde ou por onde ele for. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será, amados, que nós estaríamos dispostos a seguir a Jesus se nós tivéssemos que abrir mão da nossa casa? Então nós vemos aqui o primeiro exemplo, que havia no coração desse discípulo toda a intenção de seguir Jesus. Mas no momento em que Jesus o desafiou, a gente vê que há uma desistência, ele rejeita esse convite. Porque o pedido de Jesus era muito alto, era muito custoso para ele abrir mão. Versículo 59. O outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aqui nós vemos o segundo discípulo disposto a seguir a Jesus. Mas quando Jesus apresentou, quando Jesus chamou ele para segui-lo, ele pediu o que para Jesus? Não, deixe eu primeiro ir fazer o que eu tenho para fazer. Ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha para fazer para seguir a Cristo. E nós vemos então o terceiro no versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos... a continuação, né? Jesus respondendo àquele homem, Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus resposta para ele, que ele deveria deixar o que ele estava querendo fazer para continuar o que? Seguindo a Jesus, anunciando as boas novas do Evangelho. E daí nós vemos o terceiro exemplo. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém põe a mão no arado e olhe para trás. É apto para o reino de Deus. Então nós vemos aqui 3 pessoas
pessoas, 3 discípulos, o nome não importa, porque na verdade, irmãos, é o que Deus deseja trazer ao nosso coração. Será que realmente estamos dispostos a abrir mão de algo que tanto queremos ou desejamos em prol do reino, em prol do Senhor do reino? Estamos dispostos a abrir mão disso? Aceitar esse convite de Jesus, de segui-lo, exigirá que abramos mão de algumas coisas em nossas vidas. Seguir Jesus poderá significar a perda de amigos, a perda de familiares, reputação, carreira, sonhos, igreja, desejos, vontades. Tudo isso vai ser colocado diante de nós um dia. As oportunidades que Deus tem nos dado, o que nós temos feito com elas. Então eu quero fazer uma pergunta para você, igreja, nesta noite. Se em algum momento sua vida, você se deparar, se em algum momento da sua vida, você se deparar com uma única escolha, Jesus ou o conforto da tua vida, o que você escolherá? Qual será a tua resposta, igreja? Se essa for a única pergunta que o Senhor te faz, você estaria disposto a abrir mão do conforto da tua vida para seguir Jesus? O compromisso com Cristo significa assumir a sua cruz diariamente. E saiba, amada igreja, que a recompensa por dissermos sim ao seguir Jesus, abrirmos mão da nossa vontade, muitas vezes dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos, porque saiba de uma coisa, igreja, os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que o meu, são maiores do que os seus. E pode ter certeza que você se realizará completando os sonhos e os propósitos de Deus na sua vida. E nós temos uma recompensa muito grande do Senhor para as nossas vidas, para aqueles que dizem, sim, eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, do meu querer para fazer a tua vontade. Em Lucas capítulo 9, o versículo 24, nós lemos o versículo 23, mas olha só o que diz o versículo 24. Lucas 9, 24. Olha só o que o versículo nos diz. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nessa vida, irmãos, nós não queremos perder nada, não é verdade? Nessa vida, nós não queremos perder nada. Nós não queremos abrir mão de nada. Mas o Senhor nos ensina que é quando nessa vida abrimos mão de coisas, é o que nós ganhamos lá com o Senhor. Nós ganhamos. Há uma recompensa eterna no Senhor para as nossas vidas. Abrir mão de coisas nessa vida, nós até parece que para nós perdemos, mas na verdade, amados, nós ganhamos. É o que a palavra do Senhor nós ganhamos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, a salvará. Jesus nos mostra que aqui, quem perde, acha. Quem perde, ganha. Logo, amados, vale a pena aceitarmos o convite de Jesus. Amém, igreja? Vale a pena nós aceitarmos o convite de Jesus. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. E o último convite de Jesus que eu quero compartilhar com a igreja está em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mateus 4, 19. O terceiro convite do Senhor nos diz assim, Mateus 4, 19. Jesus lhe disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Terceiro convite do Senhor a nós. O convite de Jesus aqui é que Ele nos fará o quê? Pescadores de gente. Todos aqueles que seguem a Jesus, o Senhor nos faz o quê? Pescadores de homens. E eu acho muito interessante, por quê? Porque Jesus, aqui Jesus chama homens pescadores que tinham uma profissão. Amém? Eles tinham uma profissão? Sim. E com certeza, igreja, eles eram muito bons naquilo que eles faziam. Tinham toda a experiência em pescar peixe. Com certeza, aprenderam desde cedo a fazer isso com os seus pais. E eles seguiram a profissão dos seus pais, se tornando pescadores de peixe. Mas Jesus vem neste momento e diz para eles que ele havia um outro plano, um outro chamado, um outro projeto para a vida daqueles homens que estavam seguindo a Jesus. Eu tenho um plano para vocês, de fazer de você um pescador de homens. Um pescador de almas. E eu quero te dizer, igreja, que o Senhor não está te dizendo para você abandonar a sua profissão, mas Jesus está apontando a sua igreja para olhar como prioridade o reino de Deus.
Eu sou professora, tenho a minha profissão. Fui professora, hoje não leciono mais, mas sou formada em licenciatura, português e inglês. Eu tenho a minha profissão. Quando eu lecionava, eu amava o que eu fazia. Eu amava de todo o coração. E a minha maior alegria era ver as crianças aprendendo e falando inglês. Eu amava aquilo que eu fazia. Era um prazer eu me dedicar naquilo profissionalmente. E a nossa profissão, ela nos traz alegria, sim ou não? E deve trazer. E nós devemos fazer e exercer a nossa profissão com todo o zelo e com todo o amor. Amém, queridos? Porque Deus chamou para sermos alguns para serem enfermeiros, médicos, mas acima de tudo, Deus chamou todos nós para sermos ganhadores de almas. Não importa aonde você foi colocado, qual é a sua profissão, o que você exerce, se você é dona de casa, mulher do lar, esposa do lar, você tem ali o seu trabalho, mas Deus nos chamou a todos nós aqui para sermos ganhadores de alma, para nós priorizarmos o quê? O reino, não nos esquecermos que o reino tem uma prioridade suprema para aqueles que seguem a Cristo. Você entende isso ou você não entende isso? Porque às vezes, amados, nós nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo, com as prioridades deste mundo, e deixamos a prioridade suprema, que é a missão de Deus nessa terra, deixamos de exercê-la. E você acha que isso não vai ser cobrado de nós? Porque você é ou não é um seguidor de Cristo? Porque se você é um seguidor de Cristo, Jesus fez de você o quê? O que Jesus fez de você? Pescador do quê? Jesus fez de você um pescador de homens. Qual foi a missão de Cristo na terra? Lucas 19:10 diz o quê? Que o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar o que havia se perdido. Qual é a missão da igreja? Qual é a tua missão, igreja? A nossa missão, igreja, é continuar a missão de Cristo. Buscar, aleluia, diga buscar e salvar o perdido. Essa é a tua missão. Se você segue a Cristo, essa deve ser a sua missão, igreja. Aonde você for, profissionalmente, aonde você estiver, você deve ser ali uma pessoa que vai testemunhar de Deus aos outros. Não podemos esquecer nunca e jamais da nossa missão suprema. Amém? E qual é a nossa missão suprema, igreja? Ganharmos almas. Ganharmos almas. A nossa missão é ganhar almas. Jamais podemos nos esquecer disso. Nós nos acomodamos. Sim ou não? Eu sei. Sou que nem vocês. Às vezes eu tenho que me policiar. Kátia, você não falou de Jesus para ninguém. O que tu está fazendo? Anda, mulher. Vocês acham que Deus não fala assim comigo? Fala. Quantas pessoas passam no teu caminho, irmãos? E você não fala nada de Jesus. Nem ora pelas pessoas. Você vê até o sofrimento delas, mas não se posiciona. Amados, nós só colhemos o que plantamos. Se você quer ver a sua família salva, você precisa semear o evangelho na sua casa, na sua família. Se você quer ver a sua família sendo ganha, você vai precisar semear Cristo dentro da sua casa. Se você quer ganhar um familiar, a mesma coisa, um amigo, você vai precisar semear, igreja. Semear. Só colhemos aquilo que plantamos. Se queremos ver almas sendo restauradas, curadas, libertas, nós precisamos investir o nosso tempo nosso nisto. Por mais que eu ame a minha profissão, nada me dá maior prazer do que ganhar uma alma para Jesus. Por mais que eu faça a minha profissão com todo zelo e amor, igreja, e ver aquelas crianças buscando ao Senhor, quando eu dou discipulado, no culto com as crianças, vendo, ensinando a palavra de Deus para elas, isso me alegra, mas não existe uma maior satisfação do que eu ganhar uma vida para Jesus. Não existe. E só sabe disso quem já ganhou. E só sabe disso quem já ganhou. É uma alegria imensa, não tem como explicar. Amada igreja, talvez você não foi chamado para ministrar o louvor, amém? Às vezes não somos chamados para ministrar o louvor, não fomos chamados para ensinar, amém? Às vezes não fomos chamados para ensinar, mas todos nós, queridos, de uma maneira ou outra, fomos chamados para evangelizar. Todos nós somos capazes de evangelizar. Se tem algo que todos nós podemos e devemos fazer, é evangelizar. A todos nós foi dada, igreja, essa responsabilidade. Ele nos fará ganhadores de almas. Quem nos fará ganhadores de almas? Que coisa maravilhosa, não depende de mim, né? Basta eu falar, Ele me faz. Ele faz de nós um ganhador de almas.
Talvez, querido, você não será um pastor. Amém? E tudo bem com isso. Amém? E tudo bem com isso, se Deus não te chamou para ser um pastor de uma igreja. Mas você pode ser um pai espiritual para alguém que você vai levar a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser alguém que vai estar acompanhando, auxiliando, cuidando de uma pessoa na sua caminhada com Jesus. E isso deve ser uma grande satisfação para mim e para você. Então eu quero convidar a igreja. O Senhor está convocando a sua igreja. A sua resposta a esse convite de Deus. Você está disposto a dizer: Senhor, faz de mim um ganhador de almas? Quantos de nós desejam realmente ganhar uma alma? Quantos de nós neste ano propôs no seu coração a ganhar uma alma? Porque, amados, quando nós fazemos projetos, planos, nós focamos naquilo que nós planejamos, sim ou não? Porque nós queremos que se conclua, não é verdade? Se concretize aquilo que nós estamos buscando. Muitas vezes fazemos alvos para tantas coisas materiais e terrenas, amados. E o Senhor está chamando a sua igreja para começar a planejar e focar nas coisas eternas. Num tempo seu para ganhar uma alma para Jesus. Lá no seu trabalho, aonde Deus te colocar, aonde o Espírito Santo tocar no teu coração. Para investir esse tempo nessa pessoa. Imagina, igreja, nós estamos aqui mais do que 100 pessoas, eu penso. Amém? Se cada um propor no seu coração que vai orar e vai dedicar um tempo durante esse ano para ganhar uma alma para Jesus, você já parou para pensar quantas pessoas vão estar aqui no ano de 2025? No mínimo 200. Sim ou não? Mas o que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? O que você, igreja, porque isso não depende do pastor. Ovelha gera ovelha. Quem vai ganhar as almas para Jesus é a ovelha. Você sabia disso? É você, porque você tem cheiro de ovelha, né? Você sabe a dor da ovelha. Entendeu? Então, quem ganha a alma é a ovelha que está aqui, queridos. Nós somos os ganhadores de almas. Todo aquele que segue a Cristo, o Senhor deseja desfazer de nós o quê? Ganhadores de almas. E, amado, eu quero dizer para você, nós estamos com um projeto na igreja. E eu não precisaria dizer isso, porque eu creio que, como seguidores de Cristo, nós devemos evangelizar em todo o tempo. Amém? Não precisaria um projeto para fazer de nós pessoas que pensem, então, no eterno, nas coisas eternas. Amém? Mas nós temos um projeto que vai iniciar no dia 26 de agosto, que são as casas de paz. O que esse projeto tem como alvo? Cumprir a missão de Cristo, cumprir a missão da igreja, que é de nós ganharmos almas. Então, no dia 26 de agosto inicia, nós temos uma semana para iniciarmos este projeto. Será que nós não temos aqui pessoas que estariam dispostas, que são capazes de assumir este compromisso por 8 semanas, amados? Quantas semanas tem no ano? 12 vezes 4, né? Se for pensar assim, né, gente? Dá quanto aí? 52. Glória a Deus. 52. O que é 52? O que é 8 semanas entre 52? Nada. Praticamente nada. É pouco. Mas o projeto, amados, é para incentivar a igreja, que é você, diga, sou eu, a nos mobilizarmos em prol do reino. Esse projeto é para mobilizar a igreja, para que neste tempo a igreja de Cristo se mobilize em prol do reino. Você estaria disposto a dizer sim ao chamado do Senhor para fazer de você um ganhador de almas? Quero te convidar a você a se colocar de pé nesta hora.